Meus amigos, a Free Agency continua, ainda tá rolando, ainda tem contratações, ainda temos alguns jogadores muito interessantes para ser contratados. Tyrann Mathieu, Odell Beckham Jr., Bobby Wagner, Stephon Gilmore, Jadeveon Clowney, Melvin Ingram, Julio Jones, Rob Gronkowski. Ainda temos que saber o que vai acontecer com Baker Mayfield, mas a parte mais tensa já passou. Então eu quero fazer 2 vídeos essa semana muito importantes pra galera que quer saber o que tá rolando. O primeiro, esse... Top 10 Free Agency, as 10 maiores trocas, mas se eu fosse em maiores, seria por mais dinheiro. Eu vou falar das maiores em dinheiro também, mas as mais impactantes na verdade. E no fim da semana, lá pra sexta-feira, sai um resumão, esse vídeo vai ficar gigante, um resumão com o resumo de cada time e o que fez na Free Agency, tá bom? Porque aí começa abril, e abril, meu amigo, é draft. Draft, que é um dos eventos que eu mais gosto, tá bom? Então a gente falar sobre esse top 10. Antes, queria só deixar um recadinho pra vocês dos meus amigos do Uana. O Uana é simplesmente o lugar mais legal pra fazer apostas esportivas que você vai conhecer. Que você não aposta contra estatísticas, contra a máquina. Você aposta contra pessoas, contra seus amigos. Ah, eu acho que tal time vai ganhar. Seu amigo não acha? Vocês apostam, cara. E é simples assim. Uma comunidade sensacional. Porém, mas não tá tendo NFL. Dá uma olhada no Uana. Eles têm todas as ligas e apostas extras, tipo BBB, tem um monte de coisa legal. Então, acesse o link que tá aí na descrição e cadastre-se no Uana, que é parceiro aqui do Golim Sports, e você ainda pode usar o código que tá aí embaixo para ganhar um dinheirinho para você já começar voando. Gretão, roda essa vinheta e vamos falar sobre o top 10, as principais trocas e contratações da Free Agency. Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Como eu disse, né, esse vídeo pode ficar datado porque a gente pode ter uma troca gigantesca que ninguém esperava, como foi o Tyreek Hill, por exemplo, que é um dos caras que a gente vai falar. Eu vou indo do 10 até o 0, e eu acho que vocês vão gostar das contratações aqui, e no fim a gente faz algumas menções honrosas. Golim, tem coisa mais que você não falou? Tem, porque teve muita troca, então as que vocês acharem relevantes que não estão nesse vídeo, comenta aí embaixo, a participação de vocês é sempre muito legal. Número 10, Za'Darius Smith, linebacker. E aí foi doideira, por quê? Ele tava nos Packers, assinou com os Ravens, cancelou e foi pro Minnesota Vikings. A torcida dos Packers ficou pistolita, né? 3 anos, 42 milhões dos Packers pros Vikings. E aí os Packers se lembram de outro jogador icônico que saiu dos Packers para ir pros Vikings, Brett Favre, por exemplo, e dá aquela vontade de socar a parede, né? Número 9, perdão. Von Miller. E por que o Von Miller é relevante, sendo que ele não é um jogador tão jovem, sendo que ele ganhou o Super Bowl agora, então o cara tá tranquilo, porque foi um baita contrato. 6 anos, 120 milhões, ele foi dos Rams para Buffalo. Sempre muito importante, quando a gente fala essas informações de contrato, não é preto no branco, não é tipo, ele vai ganhar 120 milhões divididinho, tarana. Não, tem um monte de cláusula nesses contratos, né? Tem um valor que é garantido, que ele vai ganhar independente do que aconteça, mas tem uma coisa tipo, nesse ano um pouquinho, nesse próximo ano assim, aí tem um bônus aqui, aí se chegar no ano tal e a produtividade tanana, então isso tudo muda bastante. Então é bom pra gente ter como base, porque 6 anos para um jogador de 33 anos, 120 milhões é grana, mas é importante a gente saber disso. Número 8, quarterback Matt Ryan. Claro, né? O Matt Ryan também é uma interessante, porque é um cara que a gente sabia que podia rolar, mas o fato de rolar é muito interessante. Então, a gente tá vendo aí um derretimento dos Falcons. E, sinceramente, isso acontece desde 2017, no Super Bowl 51. O Matt Ryan foi MVP, os caras chegaram no Super Bowl, a virada histórica do 28-3, desculpa a torcida dos Falcons ter que ficar lembrando disso, mas depois disso, parece que foi só caindo, né? Então hoje a gente tem o Kyle Pitts, que é um tight end fantástico e meio que é isso, tá ligado? Então isso é complicado, isso é bem complicado pro time dos Falcons. O Matt Ryan é um cara muito bom, que apesar do ano ruim, no último ano, falei disso no vídeo das trocas especificamente dele, ele tá indo pros Colts agora. Os Colts são um time que a gente sabe que tava indo atrás de um quarterback veteranaço, já tá tentando desde a aposentadoria do Andrew Luck uma coisa melhor que não tá rolando, então talvez seja agora, na minha opinião. Eu acho que esse time dos Colts é muito forte, falta o QB, e pra mim o Matt Ryan tem mais do que lenha pra queimar. Ele ainda tem 2 anos de contrato,
e os Falcons receberam uma escolha de terceira rodada, que sinceramente é bem pouco pelo cara. Número 7, mais um quarterback, Deshaun Watson, né? O Deshaun Watson, toda a polêmica dele, foi acusado de assédio sexual por 22 mulheres e aí ficou uma temporada inteira sem jogar. A justiça americana não vai levar pra frente a acusação e o julgamento do Deshaun Watson, com isso luz verde pros times, né? E aí, Browns não, NFC Sul não, Browns. Então ele foi pros Browns, falei disso aqui também num vídeo específico. E um contrato absurdo, 5 anos, 230 milhões, de Houston ele vai pra Cleveland, de novo. Olha como é interessante a gente ver os contratos, né? Nesse contrato do Deshaun Watson, esse primeiro ano, ele tem um cap hit muito baixo. O que os Browns pensaram? Se na pior das hipóteses o cara for suspenso pela liga, porque a NFL, além do julgamento americano, do juizado americano, tem a própria NFL, que faz as suas investigações e tudo. E a NFL pode considerar que o cara tem que ser suspenso. Já fez por muito menos isso, inclusive. Então, isso pode acontecer. E se acontecer, os Browns não se ferram tanto. Então, até isso eles pensaram. Enfim, 5 anos, 230 milhões. 3 escolhas de primeira rodada, uma escolha de terceira rodada, 2 escolhas de quarta rodada. Os Browns recebem o Deshaun Watson e mais uma escolha de sexta rodada. Muita coisa, mas talvez menos do que a gente pensava. A gente já teve rumores de que, nossa, os Texans só trocam por 4 de primeira rodada, e mais 12 jogadores, e mais 3 camisas do Cristiano Ronaldo. E não aconteceu, tá ligado? E aí, os Browns abrem mão de Baker Mayfield. Como eu falei, a gente tá curioso pra saber o que vai acontecer. Número 6, wide receiver Allen Robinson. Por que eu tô dando esse destaque pro Allen Robinson? Lembrando que não é top, não, que o primeiro é mais relevante, mas não liga muito pra isso, não. O Allen Robinson, eu acho que é um baita wide receiver. Só que ele tava lá em Chicago, sofrendo com um carrossel de quarterbacks e não mostrando o seu valor e tudo mais. E agora ele vai pra Los Angeles, né? Pros Rams, time campeão. E os Rams têm Cooper Kupp, os Rams têm um baita timaço. E isso é importante por 2 motivos. Primeiro, pro Allen Robinson, porque ele chega num time campeão que, cara, você quer alguém melhor pra te passar a bola do que o Matthew Stafford? Então isso vai ser muito interessante. Contrato de 3 anos, 46,5 milhões, o que também não é caro. E ele foi dos Bears pros Rams. E isso é interessante porque com isso os Rams abrem mão um pouco do Odell. E o Odell pode ir pra outro lugar. O que pra mim é o único motivo do Odell sair. Porque por que o Odell sairia de um time campeão com o Matthew Stafford, sabe? Então isso é interessante, mas ele talvez ganhe mais dinheiro em outro lugar. Chegando aí Allen Robinson, que eu adoro. Número 5, Terron Armstead, jogador de linha ofensiva. Ele talvez fosse o principal jogador de linha ofensiva nessa free agency. E aí, cara, que negociaço. A gente também tá vendo um derretimento do New Orleans Saints, né? Então, perderam Drew Brees, aí perderam Sean Payton, aí, sabe, toda essa loucura. E aí, o que acontece? Miami tá investindo, tá colocando dinheiro. Só que o Terron Armstead seria muito caro, o pessoal tava supondo que ia ser mais de 20 milha e tal. E aí acabou sendo um contrato de 5 anos, que é muita coisa, o OL gosta de estabilidade e tudo mais, 75 milhões, então dá uma média de 15, e o contrato, como eu falei, tem as suas minúcias. Mas aí, Miami, cara, que eu já vou falar do Tyreek Hill, mas além disso, reforçando sua linha ofensiva, olha que free agency linda de Miami. Você tem teto pra gastar? Gasta direito, porque a gente viu os Jacksonville Jaguars, por exemplo. Jaguars pegaram uma galera, mas foi torrando. E aí não é tão legal assim. Então, Terron Armstead, sensacional, vai ser muito interessante de ver. J.C. Jackson, cornerback revelado pelos Patriots, que foi um baita cara. Pra vocês terem uma ideia, ele nem foi draftado. Então, os Patriots pegaram, o cara mostrou seu valor, foi evoluindo e foi pra Los Angeles Chargers agora. Um contrato de 5 anos, 82,5 milhões. E pra mim é aquele contrato que é bom pra todo mundo. Talvez não pros Patriots. Mas eu digo, J.C. Jackson vai pra um time mais competitivo, forte, pra jogar muita bola. Os Chargers pegam um cornerback monstro, jovem, confiável, Mr. Interceptação por 5 anos num contrato que é caro, mas pô, você quer ter uma estrela no time? É esse tipo de cara. E os Chargers também mandaram muito bem nessa free agency. Número 3, Davante Adams. Wide receiver, talvez o melhor corredor de rotas da NFL. E um cara que eu apostaria que ele não sairia de Green Bay. Green Bay é um time muito forte, que tá sempre nos playoffs, apesar do final triste, e que o Aaron Rodgers acabou de renovar o seu contrato com o Green Bay Packers e vai ficar por lá. Então o Davante Adams, o que ele quer? Ele quer um outro quarterback?
Mas aparentemente nada disso. A gente soube que os Packers queriam dar a franchise tag pro Davante Adams e ele não aceitou. Lembrando que a franchise tag, um dos objetivos é que o cara vai receber é um valor compatível com os maiores salários da liga. Mesmo assim, ele não quis. Ele quis sair. É basicamente isso. O interesse dos jogadores é uma das coisas a ser considerada, lógico. E ele foi para os Raiders, que aliás os Raiders também fizeram uma baita free agency. Não tem tantos destaques dos Raiders aqui nesse top 10, porque a gente tá falando das maiores, mas os Raiders também fizeram muita coisa, e agora com um novo técnico, Josh McDaniels, né? Davante Adams tem 5 anos, 141,25 milhões de dólares, além de os Packers receberem uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada. Então aquela troca gigantesca que eu também não achei que ia acontecer, e aconteceu. Então a gente vai ver Hunter Renfrow, Darren Waller, Davante Adams. Cara, esse time dos Raiders é um time que era pra ficar pra trás na AFC Oeste e não vai. Vai ser uma briga de faca no escuro essa divisão. Número 2, Tyreek Hill. Essa a gente também não esperava, porque é um cara que tava nos Chiefs, ia assinar uma renovação, Patrick Mahomes, porque abrir mão, tananã. Nada disso, vamos embora, cara. E aí ele foi pra Miami. Então, olha como os Dolphins estão se tornando um time forte. Já tem Jalen Waddle, linha ofensiva boa, e agora ainda tem o Tyreek Hill. A gente até esquece do Devontae Parker, que é um wide receiver muito interessante que tem lá. E ele se torna o wide receiver mais bem pago da NFL, com um contrato de 4 anos, 120 milhões. Além disso, os Chiefs receberam uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada, 2 escolhas de quarta rodada, uma escolha de sexta rodada. Então foi aquela troca gigantesca, assim, gigantesca, que a gente realmente não esperava. E que foi muito, muito interessante. Tyreek Hill e Jalen Waddle, talvez a dupla de recebedores mais rápidas da história da liga, né? Número 1, claro, Russell Wilson. A maior troca, a maior contratação que a gente viu nessa free agency. Já tem rumores do Russell Wilson querendo sair de Seattle há pelo menos 2 ou 3 anos, mas com a temporada pífia, desculpa falar isso, mas de Seattle no último ano, e uma divisão extremamente competitiva, era de se esperar que algo acontecesse. E pelo jeito, as notícias da troca do Russell Wilson foram meio malucas na liga, assim, porque a gente viu jogadores do Seahawks falando, nossa, eu não imaginava, cara. E com isso, será que caras como DK Metcalf, Tyler Lockett vão ficar? Isso tudo entra na questão, apesar de eu achar que sim, mas pelos que vocês viram aqui, meus palpites não estão muito bons. E aí o que acontece? O Russell Wilson foi pra Denver. Então Denver, cara, quem me acompanha aqui sabe disso. Há quanto tempo eu falo que Denver tá a um ótimo quarterback de ser Super Bowl contender. É simples assim. Tem corredor, tem recebedor, tem linha ofensiva, tem defesa, tem... Cara, é tudo perfeitinho. E isso vai ser muito interessante. E vocês estão vendo isso na minha série de Madden também, apesar de eu estar 2-2. Enfim, Russell Wilson ainda tem 2 anos de contrato, Denver assumiu esse contrato. Os Seahawks receberam Drew Lock, Noah Fant, Shelby Harris, 2 escolhas de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada e uma escolha de quinta rodada. Uma troca gigantesca. Denver recebeu o Russell Wilson e uma escolha de quarta rodada. Então, o que a gente vê com tudo isso? Não são só trocas, mas o quanto a AFC tá maluca, de um ano pro outro. É Matt Ryan chegando, Deshaun Watson voltando, Russell Wilson chegando, e o que a gente vê agora é que se tiver 2 ou 3 quarterbacks na AFC que se fale tipo, é muito. Por quê? A gente tem os veteranos monstros, tipo Russell Wilson, a gente tem os monstros de agora, tipo Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert, a gente tem os monstros do futuro, talvez, com Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, e a gente tem o Trubisky. Então isso é muito interessante. Queria deixar aqui 5 menções honrosas rapidinhas, tá? Christian Kirk, wide receiver, como eu falei pra vocês, é uma troca gigante, mas é muito porque os Jacksonville Jaguars têm muito dinheiro pra gastar, então deram 4 anos, 72 milhões pro Christian Kirk, que é muita grana. Ele sai de Arizona pra ir pra Jacksonville. Randy Gregory, que os Cowboys deram a grana que ele queria, e ele falou, eu vou embora mesmo assim, contrato de 5 anos, 70 milhões, e foi pra Denver. Mais um. La'el Collins, um right tackle, um jogador de linha ofensiva, na verdade, né? Excelente, que era de Dallas, assinou um contrato de 2 anos com os Bengals para proteger o Joe Burrow. Mais um time que fez um trabalho primoroso com as suas necessidades esse ano, protegendo o seu quarterback. Chandler Jones, linebacker que era de Arizona, ficou lá um tempão, 6 temporadas, e assinou por 3 anos 51 milhões com os Raiders. Como eu falei, Raiders, cara, mais um time que voou nessa off-season. E aí mais um time que voou nessa off-season, os Chargers. Coincidência? Raiders, Broncos, Chargers? Não, não é coincidência.
é a AFC West, meus amigos. Khalil Mack, né? Ainda tem 3 anos de contrato, foi dos Bears para os Chargers. Se juntar J.C. Jackson, se juntar o recém-renovado Mike Williams, se juntar Justin Herbert. Então, cara, que doideira vai ser a NFL esse ano. Eu vou falar pra vocês, eu tô desanimado com o meu time. Meus Patriots não fizeram muita coisa, renovaram com uma galera, trouxeram Malcolm Butler, interessante. Eu ainda tô nutrindo expectativas de Odell Beckham Jr., de Stephon Gilmore, mas só isso. Mas, cara, eu tô muito curioso pra ver a NFL, pra ver essa AFC, pra ver os confrontos da AFC West, pra ver o Russell Wilson. Cara, vai ser muito interessante. Então, deixa aí nos comentários pra você qual foi a maior dessas contratações, qual é que você mais gostou, qual é que você menos gostou, qual é a expectativa pro seu time, tá bom? Tô muito curioso pra ler. Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!